Estamos de volta com o Panorama Manhã. E nos últimos 10 anos, o trabalho digital cresceu 5 vezes. Apesar de trazer mais oportunidades, esse tipo de trabalho pode afetar os direitos trabalhistas. E para entender melhor o assunto, vamos falar com a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Mariana Ferrer. Bom dia, Procuradora, como vai? Bom dia, dona. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas implicações nas relações trabalhistas com o trabalho remoto, né? O que é que mudou e o que é que pode ser considerado ou não um vínculo empregatício definitivo? Bem, em relação à Covid-19, a realidade é que por conta das restrições sanitárias, do distanciamento social, o teletrabalho vem sendo uma realidade que vem tomando conta, né, das empresas, do serviço público, em geral, vem assumindo um destaque. Então, uma grande preocupação, primeiro é o seguinte, que não afasta o vínculo empregatício o fato de o trabalhador estar no trabalho remoto. A própria CLT assegura isso, quando diz que os meios de informática, de telemática, de controle, não afastam o vínculo empregatício. Agora, uma grande questão que se fala no momento é o direito à desconexão, o direito ao repouso, porque o que acontece? Está havendo uma dificuldade de separação entre o momento de trabalho e o momento de lazer, porque estão todos acontecendo no âmbito da residência do trabalhador. Então, é muito importante que as empresas assegurem o descanso semanal, descanso intrajornada, interjornada, na medida do possível, porque deve-se considerar que aquela rotina de trabalho deve se aproximar da rotina que o trabalhador tinha quando estava atuando presencialmente. Bom dia, tudo bom, Mariana? Bom dia, tudo bem? Queria lhe perguntar com relação a gente tem aqui o WhatsApp, né, que todo mundo usa, a gente não pode viver sem, né, são os aplicativos de mensagens, né, e a Telegram, e aí, enfim. Como é que a gente pode se resguardar, como é que o trabalhador e as empresas também, com relação a essa comunicação que a gente usa 24 horas, né? Que às vezes passa até do horário absurdo de meia-noite, de madrugada, depois do horário de trabalho, e aí você continua utilizando. Quando você menos espera, você continua naquele horário de trabalho, fazendo coisas do trabalho. Como é que se pode se resguardar nesse sentido? É exatamente isso. Tem que haver uma noção de que o trabalhador deve estar disponível apenas durante a sua jornada de trabalho. Tem que realmente haver a separação do período de descanso, do período de trabalho. E as empresas têm que tomar tem que tomar isso para si, essa orientação, sob o risco, inclusive, de ter que pagar horas extras, né? Inclusive com todo esse custo, né? Que as empresas já estão num período de dificuldade e podem ter que arcar com horas extras se extrapolarem essa jornada, ainda que no âmbito virtual. Aquilo ali é considerado trabalho para todos os efeitos, e se o trabalhador é demandado nesse período, a empresa pode arcar com os custos dessa demanda fora do horário de trabalho. Para o funcionário que está nessa situação de teletrabalho e que está recebendo também demanda de forma contínua aí em todos os expedientes, quais são os cuidados que esses funcionários devem ter e como se proteger também, inclusive para mostrar, comprovar que tem sido demandado em diferentes horários ao longo do dia? Isso, geralmente essas conversas, a demanda por meio de sistemas que ficam no computador, como Skype, como Microsoft Teams e tudo mais, tudo fica registrado. Então, é um cuidado realmente que a empresa deve ter, os RH das empresas, né, os recursos humanos têm que ter esse cuidado, porque fica tudo registrado, assim, facilmente aquela rotina fora do horário
vai ser comprovada em eventual reclamação trabalhista e tudo mais, porque fica tudo registrado. Tem como salvar aquilo ali e vai ser a prova, né, de que o trabalhador foi demandado fora do horário de trabalho. Então, é facilmente comprovável. Então, os recursos humanos têm que ter esse cuidado, né, em relação às empresas e os próprios trabalhadores, quando tiverem abertura, devem dialogar com as chefias, com as gerências, né, para tentar chegar num comum acordo. Para os novos contratos, é até interessante que no próprio contrato de trabalho fique estabelecida já essa rotina, para evitar, inclusive, problemas para ambas as partes, porque pode gerar um adoecimento do trabalhador por falta de descanso, falta de desconexão, assim como um custo alto para a empresa futuramente, numa hipótese de uma demanda judicial. Com relação ao Ministério Público, como é que ele tem atuado, né, tanto nesse suporte como no recebimento de denúncias, de que forma tem aumentado também, os trabalhadores têm procurado nesse sentido? Bem, sobre esse aspecto do direito à desconexão, assim, não tem sido o que tem aparecido mais no Ministério Público do Trabalho. O que tem chegado bastante, inclusive, intensificado nas últimas semanas, diante do aumento, né, do recrudescimento da pandemia, são realmente questões ligadas ao respeito às regras sanitárias na empresa. A gente tem recebido inúmeras notícias de fato, denúncias por dia, né? Chegam inúmeras retratando esse descumprimento das regras sanitárias, a falta de afastamento de trabalhadores com Covid, o desrespeito ao distanciamento social, essa série de problemas que a gente tem recebido a frequência nas últimas 2 semanas tem sido bastante, porque eu no caso, na chefia, eu recebo muitas dessas denúncias, né? Vem através da chefia, então estou bem familiarizada com o que chega, e essa questão do desrespeito às normas sanitárias é que tem sido o grande problema que a gente tem verificado nessas últimas semanas. E essas empresas que não estão cumprindo essas determinações sanitárias, quais são as penalizações a que elas estão sujeitas? Bem, é instaurado um procedimento no Ministério Público do Trabalho e daí o procurador vai investigar se aquela situação de fato tem acontecido, chama a empresa para uma audiência, escuta os trabalhadores, né? E em sendo constatada realmente a irregularidade, a empresa pode ser chamada a firmar um termo de ajuste de conduta, e quando ela firma esse termo de ajuste de conduta, ela fica sujeita a penalidades, no caso de descumprimento das cláusulas, e também, caso ela não se adeque ou não assine esse termo de ajuste de conduta e não regularize a situação sanitária dela, a questão dos respeitos aos protocolos, então ela pode vir a ser demandada, inclusive judicialmente, através de uma ação civil pública, que também pode redundar em diversas multas e penalizações em caso de descumprimento dos comandos que forem fixados na sentença. E, eventualmente, até em decisões liminares, em sede de tutela antecipada. Doutora Mariana, e só para a gente encerrar aqui, como é que faz para poder entrar em contato com vocês, denunciar, no caso, né? Qual é o canal ou quais os canais que estão abertos para esses trabalhadores? O canal mais simples é através do site, né, que tem um canal direto, www.rt7.mpt.mp.br, e também tem um aplicativo, através desse aplicativo, é o MPT Pardal, também é possível fazer denúncias, e também é muito interessante divulgar que a gente tem um perfil no Instagram, que é o @MPT Ceará, que nesse perfil a gente traz diversas orientações, temas que estão sendo tratados na atualidade, referentes tanto à pandemia como o mundo do trabalho em geral, né? Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um bom dia. Bom dia, obrigada. Abraço a todos. Obrigada.